Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução da nossa quinta questão envolvendo a parte das coleções em Python, onde nós estamos trabalhando, e as tuplas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês, então, a sugestão de resolução da nossa quinta questão sobre as tuplas disponíveis da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver então a resolução da nossa quinta questão envolvendo as tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python. Para isso eu vou clicar aqui no PyCharm sobre o projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores o nosso arquivo.py, né, contendo aqui a lista 07, que trata aí a parte das tuplas. Para facilitar nossa visualização, eu vou ocultar aqui o nosso navegador de arquivo para que nós possamos ficar aqui com todo o editor de códigos aqui na tela, tá certo? E aí, lembrando você que na aula anterior nós fizemos a resolução do nosso quarto exercício envolvendo aí a parte das tuplas. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui logo na sequência nós já temos o enunciado da nossa quinta questão, que diz o seguinte, ó. Dada uma tupla de cores, tá certo? Faça um programa que peça ao usuário uma cor e mostre, né, a posição, no caso, o índice dessa cor, tá certo? Dentro da tupla. Caso a cor não esteja presente, né, mostre uma mensagem aí apropriada. Então, esse exercício, ele é bem similar ao nosso quarto exercício, tá certo? Então, aqui nós vamos tentar fazer aqui a resolução desse exercício, agora envolvendo essa parte aqui das cores. Então, inicialmente eu vou criar aqui, então, uma tupla, tá certo? Com o nome da variável chamada cores, tá certo? Essa tupla vai conter aqui, ele como não deu a sugestão de cores, eu vou colocar aqui de forma aleatória, você também pode fazer da maneira que você achar adequada. Então eu vou colocar aqui algumas cores aleatórias mesmo, tá certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a cor vermelho. Depois vou colocar aqui um verde, por exemplo. Depois aqui um amarelo, cá também uma cor roxa, né, o roxo, na verdade. Depois eu vou colocar uma cor laranja. Na sequência, eu já vou colocar também aqui uma cor, por exemplo, a cor rosa, tá certo? E assim você pode ficar também à vontade para colocar. Vou colocar aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens de cores aqui dentro da minha tupla, tá certo? Nós vimos que nós podemos printar aqui essa variável cores, tá certo? Inclusive também printar na tela utilizando a funçãozinha type para que nós possamos verificar que se trata exatamente de uma variável do tipo cores. Então, se nós rodarmos esse código aqui com o botão direito em cima da aba lista 07, run lista 07, tá aqui, né, todos os elementos da minha tupla, né, no caso a variável cores, e se trata exatamente aqui da classe das tuplas. Então, sem nenhum problema, nós podemos fazer essa verificação dessa maneira, tá certo, pessoal? Logo na sequência aqui, ó, eu já posso entrar com uma variável que vai ser a cor que o usuário vai escolher. Então, eu vou colocar assim uma variável, vou criar uma variável chamada cor underline usuário. Essa cor vai ser do tipo str, então eu posso ocultar o str aqui no caso e colocar o input diretamente. E aqui eu já posso pedir para que o usuário, por exemplo, né, ele digite uma cor, tá certo? Aí eu vou colocar aqui 2 pontos, um espaço, para facilitar aqui a visualização a hora que o usuário for digitar essa cor. Vou utilizar aqui 2 métodos, que vai ser o método strip, no caso, e vou utilizar também o método lower, tá certo? Para que servem esses 2 métodos? O primeiro método, que é o método strip, é exatamente para ele ignorar se o usuário digitar uma cor e colocar espaços, tá certo? E o lower,
porque como eu estou colocando aqui todas as letras da palavra cor em minúsculo, né, aí ele considera, se o usuário, por exemplo, digitar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, ou todas em maiúsculas, né, ele transformar ela também em minúsculas. Então, eu vou utilizar esses dois métodos aqui para adequar aqui de acordo com o que o usuário ele digitar no caso, tá certo? E aqui logo na sequência eu já posso fazer uma verificação com a estrutura condicional, utilizando o se, né? Então, if, no caso, cor do usuário, né? Ele escolher ali no caso in cores, né? Ou seja, estiver dentro da minha tupla cores, eu posso já entrar aqui então no caso, ó, dentro dessa minha estrutura condicional e fazer o seguinte aqui, ó, vou criar uma outra variável chamada índice, e essa variável índice vai receber os índices, né, das minhas cores. Então eu vou colocar a minha tupla, o nome da minha tupla, cores, e aí eu vou colocar o método index, né, de cor que o usuário indicou ali no caso. Então dessa maneira eu vou guardar o índice que o usuário escolher aqui dessa cor aqui dentro da minha tupla, tá certo? E dentro dessa minha variável aqui no caso. E aí logo na sequência eu já posso printar utilizando aqui as minhas f-strings e colocar assim, ó, a cor que o usuário indicar, né? Então vou colocar até assim, ó, entre aspas, dupla, já que eu vou colocar aqui as aspas simples aqui, que já tá definido, né? Então, a cor tal, né, no caso, cor que o usuário digitar, no caso, eu posso colocar assim, ó, está na posição, eu coloco a posição, no caso, o índice dessa posição da minha tupla, no caso. E eu já coloco um ponto final. E aí, para finalizar, né, se não tiver dentro, né, a gente já pode utilizar diretamente o else da estrutura condicional, e aí eu coloco, né, se não encontrar, utilizando aqui as f-strings aqui, eu printo na tela também, né, a cor tal, então com as aspas duplas aqui, ó. Então, cor do usuário, ela não, né, no caso, foi encontrada na tupla, certo? E aqui dessa maneira nós já podemos rodar aqui esse código. Vamos rodar ele aqui, ó. E aí nós temos, digite uma cor. Aí o usuário vai escolher uma cor. Por exemplo, eu vou digitar aqui, né, a cor vermelha. Vermelho aqui no caso, ó, vermelho. Então, a cor vermelho está na posição do índice 0, né? Que lembrando aí, as tuplas elas são indexadas por números e começa sempre pelo 0. Então, primeiro índice aqui é o índice 0 da minha tupla, tá certo? Vou rodar aqui novamente esse meu código e vou digitar aqui uma outra cor, por exemplo, a cor azul. A cor azul, né? Faltou aqui eu deixei aqui passar as aspas, né? Mas a cor azul não foi encontrada na tupla. Deixa eu só adequar aqui essas aspas dupla aqui, ó. Ela é nesta posição aqui. Então, rodando novamente, ó. Eu digitar, por exemplo, a cor preto. Veja só, eu digitei o preto com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Mas como eu utilizei o método lower, né? Ele vai converter tudo para minúsculas. Então, ele vai rodar sem nenhum problema. Mas a cor preta, no caso, né, ela não foi encontrada na tupla. Caso eu coloque, por exemplo, aqui, ó, vou dar novamente o meu código, vou colocar a cor laranja, mas veja que eu estou escrevendo laranja com a primeira letra maiúscula, né? Então, laranja, e rodar aqui, ó, ele vai rodar sem nenhum problema. A cor laranja está na posição 4. Né? Então, 0, 1, 2, 3. A posição 4 é a posição da cor laranja. E se caso também, né, eu digitar todas as cores em maiúsculo, por exemplo, aqui se eu escrever rosa, por exemplo, todas maiúsculas, também vai rodar sem nenhum problema, olha lá. A cor rosa, né, em minúsculas, porque eu utilizei o método lower, está na posição 5. 0, 1,
2, 3, 4. É a quinta posição, então, a cor rosa. Tá certo, pessoal? Então, esse exercício aqui ele é bem parecido com o nosso exercício anterior, tá certo? Fiz apenas essa modificação aqui com relação ao uso desses métodos strip para ignorar ali os espaços, caso o usuário digite espaço, tá certo? E o lower para fazer a conversão aí, sempre colocando todas as letras em minúsculo aqui, que foi a forma que eu coloquei aqui nessa minha tupla cores, tá certo? E dessa maneira nós chegamos então ao final da nossa quinta questão envolvendo a parte das tuplas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa quinta questão aí na parte que nós temos aí disponível das coleções em Python, mais precisamente sobre as tuplas, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!